pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast, videocast, veio debater aqui o tapa da vida, o perrengue, a alegria, a tristeza, a felicidade. Um tapa genial. Comente aqui, bote aqui nos comentários o que você acha dos tapas. Eu sou o Titi Menezes e eu trago aqui convidados e convidadas incríveis para debater os tapas da vida. E hoje... elas já estão rindo, então são elas. Temos uma dupla aqui de meninas pra debater um tapa gostoso. Meninas, adorei o menino. Também adorei. Vocês são maravilhosas. Vamos lá então para as introduções dessas minhas lindezas incríveis. Bom, temos uma convidada aqui que ela já veio no podcast. Essa minha gata maravilhosa, lindérrima. Ela trabalha em área comercial. Ela tem muitos tapas aí da vida, né? Muitos perrengues, muita coisa. Ela é solar, ela é de luz, ela é de música. Ela é mãe de 3 lindas crianças maravilhosas, incríveis. Um beijo do tio pra vocês, crianças. E a gente veio debater aqui um tapa gostoso desse tema aí, que vocês já vão saber logo mais. E a outra lindeza do dia, essa é nova. Quer dizer, ela é nova no podcast. Nova do podcast. Nova no podcast, veio aí e vem mais com certeza. E a gente já se conhece uma longa estrada da vida. Que a gente vai deixar muita coisa aí em off. Ela é formada em gestão financeira. Trabalha em área comercial, que não é fácil, é outro perrengue. Eu só trago a galera aqui do comercial, né? Que é só tapa. Só tapa. Área de saúde, que é caos, caótico. Ela é mãe de 2 meninas lindas, adolescentes. Então você aí, que é mãe de adolescente, já comente aqui o perrengue que é ser mãe de adolescente. Ela é extremamente solar, ela é do samba. Você é muito do samba. Convidada? Sou. Hoje eu tô mais tranquilinha, mas... Pero tem uma bagagem, tem um crime da creme. E a gente vai debater o quê? O tapa da maternidade, mas não é qualquer tapa, gente. Não é só a maternidade, essa coisa linda, cósmica. Ai, que bonitinho o sonho de mãe, olha lá. A gente vai debater aqui o tapa do perrengue. O perrengue em ser mãe nesse país, nesse planeta. Então temos aqui Dri Brandini, Adri e Eliane Moreira. Ali, sejam muito bem-vindas, meninas da minha vida, deliciosas. Intimidade é isso. Obrigada, Titi. Gente, bom, eu conheço vocês já há algum tempo. Não vou falar quanto, porque elas são jovens também como eu. E sei que ser mãe não é fácil. Nem um pouco. A Adriana tem 3 lindas crianças, do qual o tio ama muito. Vão estar assistindo, tá? Que eu avisei que eu estaria aqui. É. Vá, sim. Eles já querem saber quando que vai pro ar que eles vão assistir. O de vocês vai ser rápido porque é um tema bom e eu vou lançar rapidinho. Então vem aí logo mais a ser um tema bom mesmo. Dri, e você, sendo mãe de 3 crianças? Primeiro veio o Luquinha, mais velho, depois vieram... O Mate. Ah, desculpa, veio o Mate, depois vieram os gêmeos. Gêmeos. Caos. Sou gêmeos. Total. Você é de segundo de gêmeos, né, Eliane? Não, eu sou taurina. Até palpita. Gêmeos é Dandara. Você é taurina, beleza. Comente aqui seu zodíaco. Me falem dos perrengues, gente. Quer ter... Pintaram pra vocês que a maternidade era coisa da Disney ou vocês entenderam que era o Mad Max desde o início? Nunca foi Disney. Mas em algum momento você achou que era Disney? Não. Eu já achei. Você já achou que era Disney? Nunca achei que era Disney. Até mesmo porque você já sabe como foi a descoberta da primeira gravidez. Você quer contar pra gente? Ai, Thiago, a primeira gravidez foi assim, né? A gente tava no samba, a gente namorava, né? Eu e o abençoado, né? E aí o que acontece? Volta, termina. Nesse término, descobri que tava o quê? Grávida. O mundo desabou. E agora? Eu lembro do dia que você falou que tava grávida. O mundo desabou. Aí você pensa, a pessoa que gosta de rua, samba, livre, e hoje grávida. Eu fiquei assim, desnorteada, juro pra você. Não sabia como lidar, porque ninguém me via mãe. Você me via mãe? Não, mentira. Promete aqui, se você vê Eliane mãe. Ninguém me via mãe. E aí, a descoberta foi impactante.
Aí fui digerindo. E aí, mano, foi muito difícil. No início foi, e aí você vê a barriga crescendo, você vê que tem um ser dentro de você. E no início não tive apoio de ninguém, né? Meus pais ficaram meio receosos, assim, mas depois deu tudo certo. E aí a criança nasceu. Eu resumi, né? A criança nasceu. E você Ai, se tornou mãe. Aí você assim, virei mãe. Muito engraçado. Você tem um ser dependendo de você. Aí você não é mais único, você não é mais só. E aí eu fui a mãe que enlouqueci, né? Que eu virei a leoa. Ela é minha, ninguém toca, ninguém mexe da minha filha. Tanto que eu me afastei de todos os amigos, todos. A minha vida virou Dandara, no início, que foi a primeira, e Eliane. E acabou. Mas foi fácil, não. Não tá sendo, quer dizer, não é Não, fácil. não tá sendo fácil, né? Não. Dri, e você, na sua maternidade? A primeira não foi planejada. Não foi planejada? Não foi. O mate não foi planejado, foi no susto, mas era algo que eu queria muito. Queria muito ser mãe. Eu tinha planos eu tinha acabado de casar, então eu tinha nem 6 meses de casada. Foi muito no começo. Meu Deus do céu. Socorro, Deus. E eu achava que eu ia ter muitas dificuldades para engravidar, por todo o meu passado, meu histórico. Eu falei, vai demorar demais. E numa dessas acaba o remédio, vamos esperar um tempo. Fui na médica lá, então vamos fazer alguns exames. E eu tinha certeza que eu ia demorar muito, assim. Entre a gente começar a conversar sobre isso e eu engravidar, foi muito rápido, mas eu tinha planos de engravidar em dezembro, eu engravidei em abril, acho que foi mais ou menos isso. Mas foi 6 meses. Bem adiantado, né? Então, assim, Só um semestre, né, jantar. foi um susto, mas foi algo assim que eu queria muito. Então eu fiquei assim muito feliz mesmo. Fantasiei o mundo da Disney, né? Então, assim, eu curti cada minuto. Eu curti estar grávida, eu curti ser paparicada. Então, assim, todo mundo, né, te trata super bem. Ai, Adri, a barriga crescendo. Eu fiquei muito barriguda mesmo, só do Eu lembro. Mesmo eu engordei, acho que 17 quilos, só com um bebê, né? Imagina com 2. Depois. Eu acordei 18 com uma, e 23 da outra. Então, assim. Tamo lá. Junto. Mas assim, a gravidez em si foi super tranquila. No começo eu fiz, acho que ultrassom, por não ter sido planejado muito no começo. Eu lembro que o médico falou, pode ser que não tenha um bebê aí, porque eu só vejo um saco gestacional, não vejo um embrião. Fiquei desesperada, achei que ia perder, mas deu tudo certo. Foi uma gravidez super tranquila, super, assim, curtida, desejada, vibrada por todo mundo. Então eu fantasiei muito, né? Ai, E aí eu achei, gostoso. é gostoso, mas depois que nasce, você acha que você vai continuar sendo paparicada. Comente aqui, gente. Não. Só que não. Aí a vida começa de verdade. Aí a maternidade chama as responsabilidades. Não sei se você teve, eu tive, né? O que algumas pessoas chamam de depressão pós-parto, de Não. baby blues. Graças a Deus não inclusive, tive. Isso é bem sério. Muito Muito comum, sério. muito comum. Mais de 50% das brasileiras relatam esse tipo de tristeza aí Muito. pós-gestação. 50% é um número absurdo. Eu não sabia disso, assim, eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive esse baby blues que foi por um período curto, mas é um sentimento inexplicável e intenso. Nossa, horrível, né? Foi muito... Eu já tive o contrário, né? Sério? A proteção, aquele desespero. A Dandara dormia comigo até os 5 meses no colo aqui. Por conta de um refluxo que ela teve no primeiro dia, eu não queria soltar a menina. É engraçado as coisas 5 que vão meses sentada despertando. com ela aqui no meu colo. Meu Deus. Sim. Jesus. E aí, Adriana, você teve o primeiro bebê? Tive o primeiro bebê Ah, que delícia. e foi assim. É que eu amo essa história. E aí, beleza, o tempo foi passando, o Mate estava com uns 3 aninhos. Falei, bom, acho que agora é hora de tentar um irmãozinho, uma irmãzinha, né? Eu queria uma menina pra montar um casalzinho ali. E aí, sim, a segunda gestação foi planejada, a gente estava tentando, acho que uns 3, 4 meses, me descobri grávida. Isso é bom. Meu Deus. Não, gente, mas a criança era um bebê. E aí, isso eu descobri que eu estava grávida no carnaval de 2017. Fazendo mudança, estava mudando de apartamento, uma loucura a minha vida, descobri que eu estava grávida.
legal, né? Fiz lá o beta, altíssimo. Falei, putz, Não tinha nem como ser enganado. não, pensei, eu devo estar de mais tempo do que eu tô imaginando. Eu acho que eu tô, sei lá, de 7, 8 semanas, devo estar de 11, 12. Fiz o cálculo errado, errei em alguma coisa, mas tô grávida. Aí tá bom, eu tive assim, que é normal também, né, pra quem estiver tentando aí engravidar, aqueles sangramentos no comecinho. Sim. Então eu tive um pouco na segunda gestação. Fiquei desesperada, liguei pra minha médica, ela, Adriana, tem que esperar. É muito comum, né? Não sei quem já passou por isso, mas aborto espontâneo no começo da gestação. Dri, Certo. frisa isso, por favor, porque eu sei que tem muitas mães ou muitas mulheres, É. né, pessoas que estão tentando engravidar e tem essa questão, essa pressão, que é absolutamente normal isso acontecer. É muito normal, assim, é normal o aborto, né, espontâneo. Infelizmente, eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas eu sei que muitas mulheres, e conheço, né, pessoas bem próximas a mim que passaram e sofrem muito com isso. E essa questão, assim, de desregular esse sangramento. Então, assim, é normal isso, né? Então, assim, tá aqui, na verdade, em casa, a prova viva que é normal. E eu tive Procure um médico, gente, procure um médico, tratamentos, faça acompanhamento com o seu ginecologista, por aí vai. Sim. E aí eu tive 2 episódios. Eu tive uma sexta-feira, fiquei desesperada. Falei, ai, tô perdendo, né? Tô abortando. Minha médica, espera, não vai fazer o ultrassom antecipado, vamos esperar. Aí na semana seguinte a mesma coisa, eu falei, bom, Bom, vai dar merda essa gravidez aqui. acho que não vai pra frente, não vai. Meu Deus, que desespero. Fiquei desesperada, mas não adiantava fazer ultrassom, até porque do primeiro filho eu fiz muito antes e eu não tinha certeza se ia ter um bebê ali ou não. Falei, não quero passar por isso de novo. Esperei mais umas 2 semanas, fui fazer. Só que eu fui com muito medo da notícia que eu ia receber, né? Entendi. E aí eu falei, bom, eu acho que... Aí o Carlão foi comigo, eu falei, não quero ir sozinha. Falei, eu acho que eu vou chegar lá e talvez não ter uma notícia muito boa. E aí a médica, com todo o cuidado do mundo, começou a fazer ultrassom e parou na metade. Quando ela parou, só veio coisa ruim na minha cabeça, né? Eu gelei. Ela teve o cuidado de falar assim, isso me marcou muito. Ela teve o cuidado de falar, está tudo bem com a sua gestação, mas meu cérebro deletou isso na hora. Eu só ouvi ela falando assim, eu preciso falar com vocês. Quando ela falou isso, eu pensei, não tem cérebro, não tem perna, não tem isso, não tem aquilo, tem alguma coisa errada. Aí ela, por alguns segundos, ficou um silêncio, ela, é que na verdade não tem um bebê, tem 2 bebês aí dentro. Psicotapa, gente, psicotapa, é o tapa da vida. Foi assim, e Meu eu Deus, sigo em um choque susto. até hoje, 7 anos depois. Foi bem isso, minha segunda gestação. Que susto. Foi. Não é? Que susto. E tá aí hoje as crianças correndo. Uma alegria e energia naquela casa. Muita. Já fui na hora do rush, meu Deus do céu. Como vocês têm energia, crianças? Todos Teve têm. Mas e a sua segunda gestação? É, ele não é sua segunda. Minha segunda gestação, por Você incrível... queria? Não, né? Não queria nem a primeira, quem dirá a segunda. Da mesma Às vezes você história. queria. Ah, tá. Com o abençoado que você já conhece. É o mesmo abençoado? É o mesmo, ainda errei 2 vezes, né? Só da brincadeirinha. Minhas filhas é minha bênção, minhas vidas. Beijo, meninas. Ela sabe que é o amor de mamãe. Mas foi nisso também, de vai e volta, vai e volta. Porque tinha o sentimento, não adianta. Tinha. Estava dele, não adianta. E aí acabei engravidando da Nayara novamente, numa brincadeirinha. Que coisa. Que coisa. E aquela pergunta, nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é real? Eu odeio essa frase, comente aqui se você odeia essa frase, eu odeio essa frase, porque acho que é jogar um fardo em cima de vocês que você já tem tanta coisa pra resolver, Sim. de sociedade cobrando, primeiro filho, segundo filho, gestação, marido, casamento, casa, profissão, mas e essa frase aí, maldita? Eu não gosto também. Mas você sente essa culpa Não. horrível? Que bom, Não sinto essa culpa. que Acho ótimo. que as coisas foram feitas conscientemente, né? Então você sabe que você estava correndo risco. Então, Ah, eu sou culpada. Não. Não, eu digo a culpa da maternidade, tipo assim, de todo o perrengue que vocês passam. não, Não tem essa culpa, Eliane? não tem De essa assumir culpa. toda essa responsabilidade, Essa carga. tudo que dá. Não tenho. Então você é livre dela. Sou livre, Thiago. Eu tô falando pra você. Que ótimo. Eu sou super tranquila. Ó, que beleza. Tinha outra imagem sua da maternidade. Jura? Por quê? Não sei, achei que você fosse a mãe desvairada, louca. Olha eu aqui. Não, normal, eu não sou uma mãe normal. Mas eu não sinto essa culpa, não. E você, Dri? Você sente essa cobrança? Que acho que tem muita cobrança. Cobrança, eu entendi esse conceito de culpa. Eu senti muito quando o Matheus nasceu,
né? Então eu me culpava por tudo, eu não queria voltar a trabalhar, voltei. Aí eu me culpava porque eu trabalhava e não dava atenção direito para ele. Então assim, me culpava porque ele ficava doente, me culpava porque ele caía, me culpava por tudo. Então assim, eu carregava muito isso, sabe? De não estar tão presente, de chegar em casa e ficar dividida. Poxa, eu preciso dar atenção pro meu filho e pro chão brincar, ou eu vou fazer a comida, eu vou lavar roupa, eu vou estender roupa, eu vou tocar o resto da minha vida, né? Então, eu carreguei muito isso até a gestação dos gêmeos. Quando os gêmeos chegaram, por um período, talvez um ano ali, eu ainda carreguei muito isso. Só que chegou uma hora que ou eu me libertava ou eu ia enlouquecer. E hoje, assim, eu não consigo administrar, gente, quem consegue aí me ensina, mas eu não consigo administrar toda a rotina deles. Ah, os médicos estão em dia? Não estão. Ali também, vão no dentista todo ano? Não vão. Fica doente, eu corro pro médico? De jeito nenhum. Eu já aprendi a tratar muitas coisas em casa. Você Eu tô adorando esse tapa. No telemedicina, hoje em dia é tudo tele. Pois é. Doutora, tá assim, assado, do quê? Ah, tá, isso tá em casa, pronto, chamou isso. Ou às vezes você fala assim, o outro já teve, faz a mesma linha, se não seguir você vai pro médico. E aí assim, eu tive que me libertar disso. Então assim, hoje eu toco um pouco a minha vida, que foi o outro podcast que eu vim gravar aqui, cuido deles, eu trabalho, cuido da escola, mas não dá pra você querer carregar tudo, senão de verdade você... Esse piano é pesado, né? se enlouquece. Mas é porque eu tive rede de apoio. Então, importantíssimo falar sobre rede de apoio, crianças. Frisem aqui. Por favor, deem ênfase na rede de apoio de vocês. Porque acho que é importante. Minha mãe, meu pai. Então, assim, eu não sofri o que muitas mães solos, que eu falo solos, não é questão de solo, porque não tá com os pais, sozinha mesmo, aquela que não tem ninguém. Eu não, eu tive minha mãe, eu tive meu pai. Por isso que eu falo pra você, não foi pesado pra mim, né? Porque minha mãe teve toda a avó. A avó é maravilhosa, minha mãe amo. Olha, se não fosse você na minha vida... Manda um beijo pra ela. Até beijo, dona Célia. Dona Célia, um beijo. Se não fosse minha mãe até hoje, eu acho que eu enlouqueceria. Eu imagino, porque eu não tive e não tenho. Então, é diferente, é muito diferente. É o outro. É muito diferente. Essa história de dar banho, trocar, ficou doente, eu tenho que faltar no trabalho. Não, a mãe Eliane só era mãe. Pega, leva o PS, voltou pro PS, fica com a avó, volta a trabalhar. Era assim minha vida. Mamãe me ensina a comer, mamãe ensina a andar. Minha mãe fez tudo. Eu falo assim, essa parte foi ruim porque eu não fui presente 100% na vida das minhas filhas. Mas você por conta de trabalho. Mas você se sente culpada por isso, por não ter sido presente? Não me sinto culpada porque quem iria sustentar elas? Exato. Quem ia dar o melhor para elas? Eu. Ela já não tem o pai, então teria que ser a mãe. Então eu converso com elas até hoje. Tudo que vocês têm é de acordo porque do meu esforço. Então assim, vocês não me julguem, pelo amor de Deus. Fala para ela, não julgue mamãe. Mãe ama. Mas infelizmente eu não consigo estar presente 100% na vida de vocês. Que hoje, e elas são muito espertas, muito espertas. Então elas já sabem, elas pesquisam, elas conhecem. Fora que elas estudam na escola, que a metade das amiguinhas, colegas, são mães solos. Então, assim, é uma triste realidade no Brasil. Então você, seu infeliz, que fabricou e não botou na certidão de nascimento seu nome e sobrenome, cara, você é um lixo. Eu não tenho que falar. Eu falar isso, mas não. Obrigada a concordar. Eu não tenho como falar isso, porque o ser humano é um lixo. Eu vi de uma história muito parecida. Sim. Cara, você é um lixo. E meu pai, Edson, foi maravilhoso. Meu pai foi foda do caralho, assim. Tenho um puto orgulho dele. Você que fez isso com a minha mãe, você é um lixo, camarada. Um beijo, lixo. E você, Adri? Como é que é essa questão de rede de apoio pra você? Então, não teve, né? Praticamente não. Assim, a minha mãe, você sabe, tá com 91 anos. Uhum. Então, assim, a minha mãe, se ela tivesse, acho que 10 anos a menos, 81 anos, ela me ajudaria. Porque, assim, ainda hoje, eu preciso, às vezes, ir pro mercado fazer alguma coisa, eu deixo as crianças lá, ela me pede pra ficar. Esses dias ela me ligou, preocupada com o meu mais velho, que começa a entrar numa pré-adolescência, né? Tá com 11 anos. E ela, deixa ele aqui um tempo comigo. E eu pensando, não sei quem vai cuidar de quem, né, mano? A gente, tudo bem, ele vai cuidar dela. Mas, assim, a minha mãe tem muita idade, então, assim, ela me ajudava, assim, às vezes com comida, essas coisas que ela cozinhava, eu ia buscar, mas não de deixar as crianças tá doente, tá chovendo, tá frio. Então, assim, não tive muito essa rede de apoio. Os meus irmãos não moram aqui, né, assim, cada um também, os que moram tem cada um a sua vida, não dá pra contar muito,
E aí é isso, né? E minha sogra, assim, ela me ajuda, mas ela também tem a vida dela. Então, enfim, não tenho rede de apoio praticamente. Gente, é você a aí. realidade. Aí, você que tá assistindo o vídeo. Quiser me ajudar, Não, eles não, além disso, olha a cutis dessa mulher. Essa mulher treina. Essa mulher é linda, maravilhosa, incrível. As duas. Vocês são muito. Só do treino, né? Você não é do treino, mas você é linda, Eliane. Ai, muito Vamos frisar aqui, vamos frisar aqui. E é do samba. E é do samba. Samba. É aquela. Essa aqui, não gosto nem de falar isso, Mulher Maravilha. Ela tem um lugar aqui, ó. Cativo no meu coração. É que a gente tem os perrengues aí que fica pra outro. Deixa pra outro outro momento. momento. Deixa abaixo, deixa abaixo. Momento. Deixa abaixo. Gente, vamos lá sobre essas questões de saúde. Saúde, não só a saúde física, a saúde mental. O fato de não ter uma rede ou ter uma rede de apoio. O quão isso influencia pra vocês no dia a dia? Olha, essa é pesada, hein? Pesado. Olha, impactou. Bebe seu negocinho aí. Bebe aguinha. Eu aguinha, acho que assim, as quando você palavras. tem com quem contar, né? Que você sabe que você tem com quem contar, igual você estava falando da sua mãe, Sim. eu acho que as coisas ficam mais leves. Então, assim, até para você tomar, às vezes, decisões na sua vida pessoal ou profissional, isso acaba influenciando. Então, por exemplo, você está num trabalho, não está feliz, você quer mudar. Você sabe que você vai ter o suporte de alguém. Você quer fazer uma viagem, você quer viajar com o Titi, que vocês estavam falando aqui, para Campos do Jordão. Me chama. Vamos Não para Campos foi agora. Então, viagem. vamos marcar o campus? Vamos marcar o campus. Campos eu não vou, não. Campo Jordão, traumático. Eu vou para um lugar mais de São boa. Roque, né, que vocês foram. Vamos, São Vocês Roque, estavam então, falando aqui bebezinho. nos bastidores. Isso. Então, eu acho que assim, a vida ela se torna um pouco menos pesada. Então, e eu acho Verdade. que isso vai deixando marcas. Por exemplo, hoje, o fato de eu ter que me virar muito sem uma rede de apoio, eu penso muito nos meus filhos. Então, eu penso assim, eu falo que quando eles tiverem filhos, eu quero ajudar. Eu Sim. quero ajudar o meu filho, a hora que ele casar, sair, continuar a vida dele, sabe? A dois, eu quero suportar minha filha. Lógico que tem que se revezar, não é para largar as crianças com Verdade. os avós. Mas, assim, proporcionar o que muitas vezes eu sinto falta e não tenho. Então, eu acho que, assim, tem que ter essa maturidade de saber dosar, né? Não puxar a responsabilidade para você, senão você não deixa o seu filho, a sua filha passar pela experiência que a gente está comentando. verdade. Um beijo, mãe. Se liga nessa, hein? A vovó fresca. É que minha irmã acabou de parir. Sério? Acabou de parir. Não Acabou de parir, acredito. Tio tá aqui, ó. Tio fresquíssimo. Fresquinho. Agora vou Ajude a sua irmã. Ajudo, vou. Fique para ela poder sair, seguir, não agora, mas mais para frente, passear, viajar, o que ela quiser. Não, e eu me preocupo muito com, por exemplo, na questão dela ter o parto, né? Tipo, mais uma vez, o Henry, em alguns anos você vai ver isso aqui, o tio te ama. Mas a minha preocupação era a minha irmã. Minha irmã tá bem? Pós-parto? Minha irmã tá com dor? Minha irmã isso, minha irmã aquilo? Eu vou me mimar, assim, encher de beijos, amores e tudo mais. Mas a minha irmã, na minha cabeça, tipo, ó, minha irmã está bem? Ai, que Está bom. bem. Não, ela tá bem, mas na minha... Dor vai normal. Sim, mas a minha pergunta sempre é, tudo bem, o bebê tá bem, que mas... pra ela vai ser tudo novo agora. Tudo que a gente Totalmente. passou agora pra ela é... Não, inclusive, esse ponto que a Adriana colocou da atenção, que de todo mundo mimar, pegar na barriga, lá. A minha Nunca gostei, né? Não, mas a minha... Eu sou Tá, sincera. psicotap, Eliane. Nunca gostei de muito mimimi na minha barriga. Então, mas eu vejo que ela teve muito mimo na gestação. E Graças minha a preocupação era assim, tá, você tá bem? Tanto que a minha pergunta com ela, eu chegava na casa dela, tipo, via ela com barrigão. Oi, Carol, tudo bem? Não sei o que, beijo, abraço. E o bebê tá bem? E eu vou manter isso ainda. O bebê, ele vai se adaptar à realidade dela, Isso à é vida muito dela. legal. Isso é muito... Eu me preocupo muito com ela, com a saúde dela, com pós, Você é demais. gestação. Não, você é muito especial, porque isso aí Sou meio podre às vezes, tá? essa parte a gente pula. É, Mas isso é muito parte pra lá. importante. deixa abaixo. É muito importante porque a gente sente muito isso, né? E aí que eu te falei, da minha primeira gestação, eu senti essa quebra. Eu deixei de ser a Adriana, eu deixei de ser a Adri, deixei de ser, você tá grávida, você quer isso, pega aquilo, não pega sabe, essa xícara para ser o quê? A mãe do Matheus. Eu virei a mãe do Matheus, eu deixei de ser a Adriana. Então, assim, você tem que tomar cuidado para não perder a sua identidade, né? E o ponto que eu acho que é importante, que a gente falou no começo, essa questão do baby blues, é algo que, assim, toda vez que alguém me conta que tá grávida, não é que eu sou uma pessoa negativa, o time conhece muito pelo contrário. Não, é maravilhosa. Mas, assim, quando é uma pessoa próxima, eu quero contar o que ela vai passar, o que ela pode passar.
né? Porque, que nem você falou, você não teve isso. Então, legal que você não teve, mas muitas pessoas, porque ninguém me falou. E eu senti uma tristeza absurda. Eu olhava pro meu filho, eu chorava, eu não sabia o porquê. Eu não queria que o Carlão voltasse a trabalhar. Eu ficava, pelo amor de Deus, eu não sabia o que eu estava sentindo. Ninguém tinha me falado isso, né? Do Luke e da Melissa, dos gêmeos, então foi mais forte ainda, porque os hormônios, né, eles são tudo eles são em dobro, porque eu tive eles são bivitelíneos, então eu tive 2 placentas, então eu tive tudo em dobro. A hora que corta, que nasce, que corta, que tira a placenta, eles despencam, né, igual um sino mesmo. Então assim, eu tive mais forte, só que o que era engraçado, que muitas vezes eu pegava eles na madrugada para amamentar, eu ia pra sacada do meu prédio. Eu chorava num desespero e eu ficava, Adriana, isso vai passar. Adriana, isso vai passar. Adriana, isso vai passar. Porque eu já passei por isso, de estar falando assim. Eu lembro de episódios da minha cunhada estar em casa me ajudando com a comida e eu não consegui controlar o choro, correr pro quarto e chorar assim, mas de desespero, sabe? É um negócio muito louco. Então, assim, é algo que eu tento passar para as pessoas e aí compartilha, cuida da sua irmã nesses dias, porque talvez ela não tenha nada, mas se você reparar ela mais tristinha, mais caída, não adianta você perguntar, só abraça, só beija, só seja você, que aí você já vai dando tudo que ela precisa. Nossa, né? eu tenho lido muito sobre essas questões. É. Além de vocês, como tá fazendo gestação, Sim. pós a gestação, eu leio muito hoje porque eu me preocupo muito com a saúde dela, gente. Mas muito, assim, muito, muito. E de toda a estrutura que ela tem, né? Pô, ela tem muitos privilégios, muito obrigado aí, universo. Mas eu sei que pode dar ruim. E se der ruim, eu tô ali pra segurar. Exatamente. Essa nova leoa. Tem uma frase que minha mãe fala muito, assim, quando as minhas amigas familiares dão à luz, que é, e a leoa, como é que tá? Como que foi pra vocês depois que pariu aquela coisa assim, agora eu mato? Não, eu sou Veio assim, isso? Você? Eu tô percebendo. Não pode falar nada das minhas filhas, eu mato. Nossa, eu acho que eu falei assim, eu fiquei uma mãe doente. Porque... Mas você sentiu aquela chave, aquele clique? Tipo, nasceu, é o clique, o que eu pariu, leoa veio, puf. Só pode, né? É possível, porque ninguém podia tocar na Dandara, né? Eu falo da primeira, porque tudo aconteceu com a primeira. Depois da segunda, você aprende, que não é bem assim. Mas a primeira gestação, depois que ela nasceu, pronto, ninguém podia tocar na criança. Não podia, podia respirar um pouco, eu já tava com medo de acontecer alguma coisa. Meu Deus, Eliane, eu não lembro de ser... É que você realmente Eu sumiu. não falei que eu afastei de todo mundo, porque eu vivi o momento da minha filha. Era eu e Você Dandara. mergulhou naquilo, né? Mergulhei. E como que foi pra você, Dri? E hoje ela é um grude até hoje. Eu falei, Dandara, pelo amor de Deus, você já tem 15 anos. Deixa a mamãe respirar. Deixa eu respirar. Ela, se deixar, ela quer entrar dentro do útero. Eu falei, não cabe mais. Dandara, não dá pra entrar mais no útero. Não dá. Por ela entraria. É o dia. Não, ela é desesperada. É um laço que eu falei, eu não cortou o cordão. Eu acho que deve estar por aqui. Deve porque tá não pendurado. transparente. Aqui. Dri, você sentiu isso da leoa? Não senti, Ti. Eu não senti, assim. Eu achei que eu fosse sentir por tudo que eu te falei, por o medo que eu tinha de demorar pra engravidar, de no começo, assim, achar que tava grávida e não tava, no ultrassom que eu fiz. Então eu achei que eu fosse ser aquela mãe bem neurótica, sabe? Que, não pode pôr a mão. Eu vejo, assim, algumas mães, eu super respeito tudo, assim. Mas sabe aquelas mães que, tudo bem, a gente não vai dar um beijinho a gente que é mãe sabe, né? Na mão da criança, que a criança põe na boca, beija a cabeça. Então tem algumas coisas que, depois que você se torna mãe, você aprende a tocar no filho dos outros. Mas assim, eu nunca tive muito esse desespero, deixava todo mundo pegar, sabe? Não tive esse apego, desde o começo, desde o mate. Então não é porque, por exemplo, que nem o Luke e a Melissa, eu precisava de ajuda. Eu tinha 3 bebês praticamente, né? Meu Deus, Dri, eu Mas lembro até hoje o tal. Mas eu já era assim com o mate, então sempre fui muito desencanada de pegar. Pode segurar? Pode. E assim, o mate... Por favor, segura. Não, mas eu era bem tranquila, assim, sempre fui. O mate sempre foi uma criança bem tranquila, não chorava, não estranhava ninguém. As minhas não. Então, a minha filha já não. A minha filha, dos gêmeos, né, eu tive um casal. A Melissa, nossa, ela berrava, ela não ia com ninguém, nem com o pai, com ninguém. A Dandara ela também. só queria o meu Dandara copo. também. Minha mãe, era um negócio minha mãe. Aí abria a sinfonia. Aí não adianta, era só mãe. Cara, é muito engraçado, né? Porque cada gestação é gestação, cada criança é uma criança. E eu vejo vocês falando as situações muito parecidas, mas muito diferentes, assim. Pô, eu gerei, pari,
E foi isso. E tem sido isso, e tem sido aquilo. E é muito legal de ver. Porque, por exemplo, vocês têm filhos dos mesmos pais. Sim. E são crianças totalmente diferentes. Totalmente Não. diferentes. Total. Com a mesma educação, a mesma estrutura, mesmo tudo, tipo, Muito. opostos. É, Postos. muito. Muito mesmo. Tem dado muito trabalho nessa educação? Quer falar primeiro? Então, as minhas filhas, o problema é que elas são geniosas, né? E adolescentes, né? E Comente aqui adolescente. Olha você que tá na adolescência. Sabem, só elas entendem, a mãe não entende nada, né? Porque é aquela coisa que tu falava, ai, você tá velha, agora eu tô sentindo que eu tô velha. Elas me chamam de Hermínia. Mas acho que toda mãe brasileira é uma Hermínia. Me chama de Hermínia. Ai, mãe, por favor, para. Eu falei, você acha que tá falando com quem? Você acha que tá falando com as suas colegas da escola? Eu sou sua mãe. Pelo amor de Deus, me respeita. E acha que a gente não conhece nada, Não, né? Não, sabe né? nada. Não, Você não você sabe nada, você não sabe tirar uma foto, você não sabe conversar. Eu não sei nada, só elas sabem. Nasceram ontem, elas que sabem. E você? Mas tirando isso, Mas elas brigam? brigam. Entre elas. Irmãos, Entre entre elas brigam, daqui a pouco estão se amando. Eu fico, não consigo entender. Falei, que isso? Mas não tem briga física, assim. É só Não, só TV. Física não, pelo amor de Deus, eu nem admito. É. Falei, vocês são irmãs, é uma coisa que eu não gosto, eu acho muito feio, irmãos que Ai, hein, irmãos aí que irmãos que tapeiam, brigam, que se tapa. tapeiam. Não, Ai, meu eu Deus. não admito. Dri, cada gestação é uma gestação, cada filho é um filho e tá tudo certo. Os seus brigam, Adriana? Você tem 2 meninos, né, também? Então, muito. Muito. Moleque, sei lá, brincava também com essa coisa de mão, assim. Mas é o caçula que provoca? Porque a minha é a caçula que provoca a mais velha. É, o meu caçula, que assim, apesar de ser gêmeos, o Luca foi o último a nascer. Sim, E ele provoca muito. provoca. Ele provoca muito. Eles brigam, os gêmeos brigam muito, mas assim, de bater boca, sabe? De Sim. brigar, de ficar, para. Gente, Ai, eu não mas essa quando alguém aguento tá presente, é mais. impressionante. É, eu não aguento mais essa frase. Eu falo, gente, tchau, eu tô indo embora, eu não aguento mais isso. Toda vez que a mãe chega é isso. Mas Falei pra se aparecer é carência? Fala, carência, só pode, né? É. Possível, vocês estavam ótimas. Nossa, Eliane, psicotapa, e vocês, pá, Falei, carência. Até eu abrir a porta, começa. Falei, o que tá acontecendo? Mas é o que eu mais escuto. Não, mas você é muito ausente da vida deles. Não, mas eles querem a mãe. Não, mas é a mãe, mas é a mãe, é a mãe. Tudo é a mãe, Ai, né? carga, hein? É uma Meu carga Deus. muito pesada, assim, tudo, mas eles querem você, mas é a mãe, mas você é ausente, mas eles sentem sua falta. Só que os meninos agora, eles estão brigando de porrada. De porrada. Olha, gente, que desespero. É desesperador. Eu trabalhando, meu filho mais velho mandando foto, tá ali no meu WhatsApp dele machucado, que o mais novo bateu. Aí eu falo, mas como assim? Aí eu vou entender o que aconteceu. O mais velho também retrucou, se pegaram, tentou enforcar o outro. Gente, é desesperador. Por isso que eu te perguntei se eles Não, se as pegam. minhas agora é assim. Mãe, ela pegou minha maquiagem. Mãe, ela tá usando meu body splash. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Que eu entre dentro do celular e vou aí conversar com vocês? Falei, por favor, né? Não dá. A briga agora é por conta... É que elas são adolescentes, é por conta de maquiagem, é porque é uma blusa que sumiu, que não tá no guarda-roupa de uma. E eu falei, eu não sei. Eu tô trabalhando, não tem como adivinhar. Até a avó tá entrando no meio da briga também. Ah, porque ela não me obedece. Falei, mãe, não tenho como sair daqui pra dar uns tapas nela. Não tenho como. Aí eu chamo e elas ficam assim. Eu vou conversar como foi a história. Eu fico só ouvindo as duas. Aí minha mãe grita, até minha mãe. Eu falei, mãe, você mudou, vó. A vó tá esquisita. Porque você tá brigando com a criança. Virou Meu criança. Deus do céu. Eu falei, vocês E o seu? param. Sua avó é uma senhora de 70 anos, agora vocês vão cuidar dela. Respeita. Trocou. Falei, Respeita. vocês precisam respeitar. Falei, vocês querem se arranha lá fora de vocês. Agora deixa a avó em paz. E entra na casa dela pra ficar brigando vocês duas. Falei, não dá. E os seus, Dri? Posso contar uma coisa engraçada? Pode, por favor, o palco é seu. A gente gosta de coisa engraçada. A gente quer saber o caos da mãe. Não, eu falo às vezes, gente, eu acho que eu não tenho maturidade pra ser mãe. Eu me mato de rir. Gente, Eu também. Comente aqui se você ri dos seus filhos também. Quem não ri, não, você mas... fica brava e vira as costas e começa a rir. Não, mas e quando você começa a rir no meio da briga? Eu cheguei outro dia da escola com os 3 em casa, começaram a brigar os meninos, o mais velho, o Matheus e o Luca, não sei nem por quê, começaram a brigar.
E aí o Luca, que é o caçula, começou a ficar muito nervoso, irritado, e o Matheus provocando. Só que o que acontece? O Matheus, ele provoca muito com palavras. Ah, você é Sarcasmo, isso, você é aquilo, você... E o Sarcasmo é Luca triste. começou, Sim. a esquentadinho, começou a subir lá, e eu cheguei pondo as coisas e me trocando, e gente, vamos um pro banheiro, um vai lavar a mão, vamos jantar. E de repente, eu nem lembro o motivo da briga. Eu sei que o Luca, ele ficou de um jeito transtornado, ele foi pro quarto dele, pegou o chinelo e veio pra cima do Matheus, que é mais velho. E aí o Matheus foi pro quarto dele, pegou a faixa do jiu-jitsu e começou a bater assim no Luca. E o Luca tentando... E um dando chinelada no outro, eu tentando separar, tomei uma chinelada no braço do Luca. Aí eu olhei assim, gente, era pra eu estar dando uns berros. Comecei a rir. Porque eles estavam se pegando, eu comecei a rir. tem o que fazer. Mas eu ria. Tá tudo bem, mãe. Não, sabe o que aconteceu? Eles pararam. Aí, Não tem pronto. graça. A mãe surtou, a mãe tá on, A surtou. mãe surtou rindo. Não, depois eu dei bronca, pus de castigo. Gente, mas eu ria. Igual outro dia, minha filha falando que ia embora de casa. Eu falei, então eu tô abrindo a porta, você pode ir. Espera que eu vou pôr minha bota. E aí a bota não entrava nunca, né? Filha? Você não falou que você vai embora? Agora você vai embora. Aí ela falou, vou fazer minha mala. Eu falei, o que você vai pôr na mala? Eu vou pôr meu maiô de natação. Crianças lindas. Sim, são coisas que, eu não sei, eu deveria às vezes ser mais rígida com eles, mas eu caio na gargalhada, eu Mas não aguento. eu acho, Eu não aguento. quando eu vejo a fotografia do caos que já fui lá na hora do rush, Sim. você educa super bem. Você dá umas surtadas assim de vez em quando. Eu acho que você tá fazendo um papel muito bem, Eu Adriana. acho que eles Parabéns. precisam parar só de se bater. Sim. Isso é o que ela falou, é algo que, assim, me preocupa, porque eles estão crescendo, né? Então, assim, Tá vendo força. Sim. é verdade. E assim, eu acho que isso talvez venha de base, porque o Carlão já me contou que em uma das brigas dele com o irmão dele, eu não sei se, acho que foi ele quebrou, trincou o braço do irmão ou o irmão Olha. dele. Então, assim. Comenta Não, aqui. não tá. Você que ligou com seu irmão aí, De trincou família, eu falo, o braço. se eu tivesse Não, conhecido gente. seu histórico antes, acho que eu não teria filhos com você. Olha só, polêmica. Não, brincadeira. E eu acho que ele é um... Carlão, você é um super paizão. Te admiro por isso. E vocês veem muito de vocês nos filhos? Ai, a minha, eu falei da Nayara, né? A Nayara é a minha versão. Em qual Em sentido? tudo, Thiago. Todas, assim, você é uma cópia? Ela é debochada, não sei por que essa criança é tão debochada. Eliane, a Ela manga é não cai longe do inteligente. pé, né? Hã? A manga não cai longe Não do é pé. verdade? Não. Infelizmente, mas a Nayara é minha versão. Debochada, sarcástica. Sarcástica, inteligente, dada. Nossa, eu nunca vi uma criança tão... Não é que a Dandara não seja. A Dandara ela é mais centrada. A Dandara ela quer fazer intercâmbio. A Dandara quer fazer relações públicas. Pública não, internacionais. A Dandara quer sair daqui. Eu falei, vai, minha filha, voa, você precisa voar. Já que sua mãe não voa, você vai voar. Agora, a Nayara, ela quer ficar rica. Eu falei, filha, como você quer ficar rica desse jeito? Minha filha, ela fala, eu sou bela, eu sou linda, olha que perfeição. É desse jeito. Minha filha, olha, é terrível. Mas fica na incentiva. Incentiva, né? Incentiva. incentivo, né? Trabalhando, estudando, né? Porque não adianta você acordar meio-dia, sair correndo pra isso que ela vai ficar rica. Não vai. E os seus, Dri? Você vê muito de você nos seus filhos? Eu vejo na Melissa, gente, a Melissa, eu olho assim, ela é... Eu não sei se eu era destrambelhada quando eu era pequena, mas a Mel é muito destrambelhada. Gente do céu, ela tropeça em tudo. Mas assim, ela é muito dada, igual você falou. Então assim, eu gosto muito de pessoas, de contato. E a Mel é muito carinhosa. Se ela te vê aqui, daqui 5 minutos ela tá te beijando, falando que... Ela vê, ela abraça, ela quer que você corre. Ela é... Eu sempre digo com ela assim, Mas ela é muito, assim, carismática. Ela é muito, assim, de pessoas, de contato físico. E ela é impulsiva, igual a mãe dela. Então, mamãe, assim, imagina. Não. ela é muito, assim, ó, eu lembro como se fosse hoje. Eles tinham 6 meses, eu fui na pediatra, com a moça que me ajudava, cada um segurando um, eu tava com a Mel no colo. 6 meses, né? A doutora Suzana, a pediatra deles, falou assim, ó, se eu puder fazer um chute, que a Melissa já pegava as coisas e queria... E o Luke, ele olhava... Aí ele pegava o lápis... E aí ela falou, se eu puder dar um chute... A Melissa, ela vai ser super assim, não expansiva, Imperativa. esqueci a palavra. Sabe quando você primeiro faz e depois pensa? Eu Impulsiva. estou isso. E o Luca já vai ser muito cauteloso. E eu vejo isso assim, ó,
cada dia que passa eles crescendo, se consolidando esse perfil, esse comportamento deles. A Mel, se ela tivesse aqui, e aí ela quisesse olhar o que tem na sua xícara, ela já ia pegar, já ia beber. Aí eu ia falar, Melissa, tinha um vinho aqui, tinha... Não tem, tá, gente? É água. Mas tinha uma pinga. Aí ela já teria bebido. O Luca não, ele já ia te perguntar, ele ia Nossa. olhar, né? Não, elas não são assim, não. Elas são Então eu vejo muito assim, minhas características na Mel. Agora, o Mate é a cópia do pai dele. A cópia do pai dele. É igualzinho. da Nara. É muito legal de ver isso. do abençoado. É engraçado. Abençoado Nossa. chama Júnior, tá, gente? É abençoado. Mas a Nandara, ela é o pai dela. Não, eu lembro igualzinho. Quando eu vi foto assim... Não, mas hoje a Nayara é a cara dele. É, E com a personalidade da mãe. A Nandara já não parece nem tanto comigo, nem tanto com ele, mas ela é totalmente o pai. De personalidade, né? Eu tô Personalidade. falando de personalidade. Calma, na também. tranquilidade, pensa, analisa. Eu não, já sou explosiva, né? Bum. Nossa, você sempre foi um canhão, né, Eliane? Sempre foi Sempre. isso. E vocês se cobram por uma maternidade perfeita? Eu entendi que Eliane não. Você tá vivendo aí, a maresia tá de boa. Mas nem nada é perfeito, Thiago. Não, mas tem muitas mães Tem muitas que se cobram, mas eu não muito. tenho como Tem. me cobrar numa coisa que não tem como ser. Que não existe. Não existe o Então- perfeito, não existe perfeição em nada nesse Eliane, mundo. então fala pra câmera que não existe perfeição em maternidade. Não existe perfeição em maternidade. Cada filho tem a sua personalidade. Então você tem que saber lidar com elas. Não existe, gente, não existe. Você tem que saber lidar. E ser uma mãe legal. Não adianta ser mãe chucra, viu? Mamães que são chucras, que tá lá no ar. Não adianta, você tem que acompanhar a criança. Acompanha. Tente trazer eles pra você, porque tem que trazer a criança pra você, porque senão você deixa perdida. Isso é verdade. E você, Dri? Mãe perfeita não existe. Não existe, eu já desisti, não falei que... Ah, aqui, ó, não adoro. Não tem adoro nada isso. em dia. Não, assim, ó, não existe. Às vezes a gente tem aquele sentimento de, sei lá, principalmente no final de semana, que é quando eu acabo me dedicando mais para as coisas de casa. Então, é quando eu vou cozinhar, ou você vai cuidar da casa, ou vai lavar Sim. roupa, vai... E aí você fala, poxa, eu não fiz nada com eles, né? Então, assim, mas eu também penso, só que eu, assim... É uma forma de ver, eu nem acho que isso é tão certo, mas eu me sinto super cumprindo o papel de cuidar deles na parte de responsabilidade. Então, assim, ó, eles estudam, eles estudam numa escola que eu gostaria que eles estudassem, eles sempre comem a comida e não fico dando, sabe, lanche, essas coisas. Então, assim, eu faço tudo que eu gostaria, mas eu não consigo ser aquela mãe que você vê no comercial de Doriana, que fica horas brincando com o filho no chão. Eu acho que hoje Mas não tem mais Mas essa essa mãe não mãe. existe, gente. Não Mas eu existe vejo mais. ainda, sabe? Mas é Muita- vendido, é uma mãe errada. É que assim, às vezes a gente vê muitas coisas em redes sociais que você olha e você fala... Não, Maldito frame, hein? redes sociais. As minhas filhas seguem, principalmente a Nayara, aquelas crianças de youtuber, né? As eles crianças falam, ricas. né? Eu falei, filha, volta pra realidade. Você não é essa criança. É diferente. Você pode assistir? Pode. Você pode assistir quanto você quiser, mas a sua realidade é essa. É. Então, assim, não se iluda que você assiste. Eu falo sempre pra ela. Não se iluda. Não dá pra ser essa mãe perfeita, né? Não dá. Perfeita é uma educadora, Flávia Kalina, procura. Eu amo ela, eu amo. Vou Tudo bem que procurar. ela mora nos Estados Unidos, é uma coisa totalmente diferente. Ela é perfeita. Vou chegar nela, Flávia. Flávia Kalina. Vem aí, Flávia Kalina. Eu adoro. Vou seguir. Muito famosa. Conheço. E- Mas assim, é uma mãe que não é Hermínia, né? É uma mãe dos sonhos. Mas eu gosto tanto das mães Hermínias. Eu porque prefiro ser a Hermínia. minha mãe é Hermínia e é ótima. Eu sou porque Hermínia, não adianta, eu já tentei, mas eu sou a minha mãe foi na base do terrorismo. Beijo, mãe gostosa. Minha mãe foi terrorista. A minha mãe também. A minha mãe também. Ih, A mãe era chinelo. Mesmo. Minha mãe era o chinelo, voava. Eu apanhei ela de cinta. De cinta. Minha mãe me batia de cinta, não tô brincando. Ela guardava atrás da porta do meu quarto. Minha mãe era só na Havaianas mesmo. Eu tô aqui. Depois nos bastidores eu vou te falar um negócio. Lembra da nossa amiga Ju? Sim. A gente cresceu na mesma bolha. Beijo, Ju. Então a Eliane sabe exatamente. Eu apanhava de varinha. Minha mãe batia com varinha. Nossa, varinha. Aquela varinha. Eu senti até minhas pernas agora. Você lembrou, né? E a gente continua amando as mães do mesmo jeito. Exatamente. Nada mudou. Porque a mãe tá aí tentando não ser perfeita. Eu quero que você tire
Não é perfeição, que vocês não vistam essa camisa da perfeição porque ela não existe. Não existe. Eu vejo muita crítica, muita cobrança, em especial mães. Ela que aqui, vocês, né, que são profissionais, Sim. trabalham, que se dedicam, que tem rede de apoio ou não, que tem parceiro ou não para dar o suporte, mas ainda assim, como vocês são chicoteadas. Só porque vocês estão fazendo o melhor que vocês podem com o melhor que vocês têm. Sim. Verdade. Aí eu vejo comparativos de frame de internet, tipo, olha só, a mãe se dedicando à carreira, nossa, olha só, como que pode abrir Isso uma é muito julgada por isso, porque muitas muito? pessoas próximas acham que eu deveria ter parado de trabalhar. 3 filhos trabalhando? Você tá louca? Como que você vai trabalhar e cuidar de 3 filhos? Comente aqui, gente. Se alguém quiser pagar a educação deles, eu Se posso até quiser, pensar em parar de trabalhar. Eu aí, recebendo. Eu vou Eu botar fico em casa 24 horas com ela. É. Não, eu não fico, não. Eu prefiro trabalhar. Eu não... Também não aguento. Mas é muito o perfil, assim, sabe? Eu acho que tem um Oi, pouquinho de casa. tudo. Tem um pouquinho de tudo, né? E as mães de hoje em dia, assim, é uma outra geração, é uma outra realidade. Tem a Verdade. parte financeira que pega, mas de verdade, se alguém falar assim, ó, para de trabalhar, pode parar. Eu vou pagar o seu salário pra você ficar em casa. Eu não quero ficar em casa. Não. Eu quero me sentir útil, eu quero trabalhar. Não vou ficar em casa, né? Eu escutei isso de uma amiga, né? Primeiro que 72% das mulheres que trabalham assim, elas se sentem pressionadas quando o ponto é maternidade perfeita, que não existe. E eu Sim. escutei algo de uma... Eli, inclusive um beijo pra você, ó. Maravilhosa, incrível. Que quando ela teve o bebê, ela, por um momento, pensou em parar de trabalhar. E o marido lá em parceria incentivou, tipo, ó, cuidado com a sua escolha, porque isso vai te custar algo lá na frente. E ela não parou e seguiu. E hoje ela fala que ela tá bem com isso, porque, como você colocou, Dri, é abrir mão da Adriana, da Dri Brandini, que você verdade. se conhece há muitos anos, sabe que você é a vida toda. É. Eu acho que é um preço alto a se pagar, né? Quando abre mão disso. Muito, assim, ó, quando no primeiro retorno ao trabalho, na gravidez do Mate, na licença maternidade, eu não queria voltar a trabalhar, não queria. Imagino. Não queria, tava também tendo uma mudança, assim, eu ia mudar de departamento, eu ia voltar em outro departamento, então assim, ia ser uma mudança bem impactante. Ia voltar com um chefe que não falava português, ia ter que me comunicar 100% em inglês com ele, que eu amo de paixão, adorei trabalhar com ele. Um beijo, chefe. Mas assim, eu não queria voltar, foi pesado voltar, sabe? Chorei muito, assim, foi bem difícil. Eu imagino. Na gravidez do Luke e da Melissa, eu já quase falei pro RH, dá pra encurtar essa licença maternidade, porque eu preciso voltar a trabalhar, eu quero enfiar meu salto no pé, passar maquiagem, fazer minhas unhas toda semana, eu preciso voltar. Então assim, brincadeiras à parte, mas assim, na gravidez do Luke e da Melissa, eu nem cogitei, porque o financeiro pega também. Pega. Mas assim, o dia que... E isso acontece até hoje. Hoje que eu digo assim, hoje é só segunda-feira, né, que a gente tá gravando. Mas até a semana passada acontece direto. Às vezes eu preciso sair pra trabalhar e as crianças estão lá, eles acordam cedo. Mamãe. E a moça que me ajuda em casa também, eu preciso falar com você. Eu fecho a porta assim, sabe, da minha casa. Falo, sério, meu Deus. Respirar. Que bom, tô indo trabalhar. Pegando exatamente esse gancho. Então, o que vocês têm hoje como gatilhos para ter 1 hora de Eliane e 1 hora de Adriana? A gente já falou sobre isso, que é o seu treino, que eu acho, assim... incrível, Adriana. Incrível e importante, né? É verdade. Mas quer falar primeiro? Eu tô falando muito. O momento, Eliane, quando eu fujo, vou pro sambinha. Ai, delícia. Agora o sambinha, fico lá curtindo com os amigos, troco uma ideia, sabe? O momento, eu preciso respirar. Porque, que nem você sabe, né? Eu trabalho numa área que... Comercial, psicotapas, tapas, área da saúde que tá, assim, turbulento. E eu preciso. Aí eu chego na minha casa, eu tenho que ouvir as duas falar, porque elas falam... Mãe, Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. Mãe, vou te contar uma coisa que aconteceu na escola. Senta aí e me escuta. E mulher fala, hein? Duas, fala. Eu tô comendo, elas estão falando, eu não tenho banheiro, não existe mais banheiro. Banheiro tem plateia. Tem. Tá? Então, assim, eu tenho que ouvir toda a história delas no banho. Entendeu? E aí às vezes eu tenho que dar uma fugida. Preciso sair pra respirar um pouco, conversar com outras pessoas, sabe? Ver outros e como papos. faz bem isso, né? Faz. Muito. Ver outros papos, porque não dá. E você tenta manter essa rotina do samba sempre que pode pra, tipo... Não muito que eu tô ficando, eu tô velhinha, né? Eliane, não. Eu tô ficando velhinha, preguiçosa. preguiçosa é uma coisa, velhinha é outra coisa. Ai, Como é que é isso? Você é um jovem adulto. É isso, mas
Então arrume outra coisa. Uma Arrume com os terapia com amigos, amigas, não pode parar disso aí, não. Preciso. E você, Dri? É que a Dri a gente se vê de vez em quando e ela consegue... deixa eu respirar um pouquinho, falar de outras coisas. Eu dou esse suportezinho pra ela também, né? Acho importante. Também. Minha a rede de apoio que a gente navega, né? Eu e ela, a gente se cruza. Troca uma ideia, conversa, respira, fala umas porcaria, dá umas risadas e depois volta segue pra casa. Aí volta lá, criança, volta lá. Mamãe chegou, molecada. Verdade. Não, mas assim, Preciso. verdade. Eu acho que além do esporte que eu falei, né? É isso que você falou. O esporte eu preciso. Vou seguir o conselho dela. Assiste, você não assistiu, né, Eliane, o capítulo dela? Não, assisti. Ai, gente, Então veio o tapa foi da hora. é um vício. Ela me estapeou no dia também. É um vício, precisa. Mas depois, Precisa, depois eu gente. pego o seu contato e te passo. Dá pra começar com caminhada, essas coisas, mas é importante. Ajuda demais, assim, o mental. Eu preciso, urgente. Mas além disso, assim, o sair, né, com amigas, essas coisas, é muito importante. Sim. A gente brinca que é uma terapia, assim, a gente tá falando de rede de apoio, que eu falei que eu praticamente não tenho, mas de uns tempos pra cá, eu tenho, assim, 2 amigas que você bem conhece, que, assim, se tornaram muito a minha rede de apoio. Eu queria agradecer elas. Pode mandar um beijo pra elas, um salve. Pode falar o nome? Pode falar. Um beijo pra Kenny e pra Ju, que me ajudam demais, assim. Beijo, meninas. São 2 irmãs pra mim, assim, que qualquer, sabe, imprevisto, perrengue que acontece, a gente mora no mesmo condomínio, pode me ajudar com as crianças, pode pegar na escola, pode levar, pode ficar, então eu só queria me retratar, que eu falei muito de rede de apoio, olhando pra família, mas você Sim. ganha presentes da vida, Entendi. pessoas que não são suas irmãs de sangue, né, mas acabam sendo de vida e elas me ajudam. É que você foi no recorte dos bebês mesmo. Eu lembro que o perrengue do bebê, quando bebês foi bem Nasceram, turbulento. assim, foi, eu não tinha ninguém, então foi bem difícil. Mas isso é muito legal, a gente procura, assim, uma vez por mês, fazer a quarta das meninas, se reunir, e assim, eu sou super de festa, então tem happy hour da empresa, eu vou, alguém chama para fazer alguma coisa, eu vou, Sim. uma amiga me chama, vamos correr, eu vou, então... É importante, assim, que às vezes, que nem o que a gente tá fazendo aqui, não deixa de ser uma terapia, porque você Isso é tá verdade. falando, você Conversando, tá né? se desligando dos seus problemas, não tá lá com as suas filhas, na sua rotina, e tá colocando pra fora. Eu acho que isso é super importante, né? Tá certo. Então, se você não for Vou sambar, seguir, vou seguir. arruma algumas amigas aí pra sair e conversar. Quiser, a Tô gente sai. precisando. Vamos sair. Vamos marcar. Manda um pix que eu saio com você, Eliane. Fazer o quê? Manda um pix que eu saio. Não, Thiago, é só a vida do... Manda um pix pra mim, que eu que preciso de um pix. Eu e ela, tá vendo? Comente aqui, ó. Vou botar aqui a chave pix da gente pra vocês fazerem a transferência, mas é só acima de 3 dígitos, por favor. Gente, o Thiago não muda. Não, né? Não muda. Por isso. Fez um pix. Não tem pix, Thiago. Eu sei, Eliane, Só mas amor. só amor. Só amor mesmo. vale Só amor mesmo. Não, Só amor. e o amor, ele vale muito, assim, muito. Essa escuta, essa amizade. Bom, vocês sabem muito bem que eu sempre fui um cara de pessoas, de amigos. A Adriana aqui já me falou várias coisas na vida que me estapeou, ele também. Nossa, de longa data, me estapeou muito, assim. Mas vocês sempre trouxeram muita racionalidade, pé no chão, mas também muita leveza. E eu espero que eu possa contribuir de alguma forma aí pra vocês, pra que a gente possa caminhar sempre juntos. Gente, e infelizmente está chegando ao... passa voando. Tá chegando ao fim. Nossa, desse já Tapa acabou. tá acabando. Mas eu nem falei. Brincadeira. E considerações finais aí sobre essa questão da maternidade, para que as mães não levem um fardo, para que a maternidade seja livre, tranquila, seja única, exclusiva. Acho que a gente tem que falar a questão de exclusiva. O que uma mãe passou, a outra não passa e vice-versa. Verdade. Cada bebê é um bebê, cada criança é uma criança, cada fase é uma fase. Você que agora tá com adolescentes em casa, deve ser caótico ter adolescentes em casa, super questionadores. Você que tem os meninos aí que estão no UFC, no fale do UFC, No auge da energia. no auge total da energia. Já peguei, como falei, aquela casa na hora do rush é uma casa na hora do rush, é de respeito essa casa. Imagina. Vai tá tudo certo. O que vocês podem falar aí para essas mães, gente? Para que elas se sintam acolhidas, abraçadas, conscientes e entendam que elas estão fazendo o melhor com o que elas podem. E tá tudo certo. Você falou tudo. Não, mas falem vocês são as mães. Tudo, Vocês são as falou mães. tudo. E que conselho você pode dar para uma mãe, Eliane? Você aí, mãe consciente. Como eu já havia falado, seja sempre amigo, parceiro dos seus filhos, porque filho é pra vida toda. É o único bem, graças a Deus, todos estando com saúde. E é isso, gente. Diálogo. Diálogo, sempre. Importante. Estejam sempre presentes na vida do filho de vocês.
Não deixa que o mundo... Ai, 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 mundo. Ai, mundo mesmo, pra não bater neles. Mas de resto, tranquilo. E você, Adri? Bom, acho que complementando, né, o que ela falou, assim, ó, se permita errar, se permita Verdade. ser você, se permita um dia largar toda a casa e se dedicar às crianças e no dia seguinte não dar um pingo de atenção e fazer o que você precisa. Não dá para cumprir todos os papéis, gente. Não Não dá. dá. É uma carga muito pesada. Eu acho que, assim, é isso que você falou. Esteja próximo, seja amigos, né, dos seus filhos, mas se permita. Se permita um dia falar, putz, hoje eu vou fazer o dia inteiro o que eles quiserem. Hoje eu não vou dar um pingo de atenção porque eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da casa. E não se cobre, porque, assim, é o que a gente estava falando aqui. Nossas mães, né, de outras gerações, a minha, acho que a mais velha de todas aqui, bateram, brigaram, de varinha, do que era? Da Havaiana. A minha é de cinta. Estamos vivos, não somos pessoas revoltadas e amamos as nossas mães. Então, assim, Pra ensinar, né? exatamente, eu acho que, assim, tudo Não vale passa. choro. É verdade, é verdade. E um dia, o que vai ficar para eles, assim, né, além de toda a educação e da índole que eles estão desenvolvendo com base no que a gente passa, né, é o amor. Então, assim, se permita, não é porque um dia você fez uma coisa ou não fez outra, que o seu filho vai deixar de te amar. Seja amiga, esteja próxima e se permita cuidar deles e um dia cuidar de você, né? Só passa por essa fase aí que vai passar. Uma hora vai passar, eu ainda estou nela. Vai passar e a gente vai acabar sentindo saudade. No meio do turbilhão, eu brinco que eu falo que eu não vou sentir, mas não sei, talvez eu sinta. Vai sentir saudade. Nossa, que coisa. Sente. Que vocês me levaram agora, me levaram agora para um lugar muito nostálgico, né? Dessa coisa da maternidade, né? De todos os perrengues que minha mãe passou aí para ter essas duas crianças adultas lindas que ela tem hoje. E obrigado mais uma vez, obrigado por ter me levado tão longe. Gente, o tapa de hoje é que não existe maternidade perfeita, e sim a maternidade, que você tenha a sua maternidade da melhor maneira possível, com seus recursos, com a sua rede de apoio, com seus amigos, falem, verbalizem, dialoguem. Isso que a Adriana colocou da questão do baby blues, né? Do baby blues, você dialogar, a mãe que precisa botar pra fora, tá tudo certo, tem a questão hormonal, tem aí as fases todas da vida com os filhos, que você vão passar muito perrengues, mas não coloque essa capa de mulher maravilha, porque só vai te prejudicar. Tenham gatilhos pra fazer coisas legais, positivas, entendam que esse pilar, de vez em quando ele vai dar uma rachadinha, mas não é que você tá falhando, é porque tá tudo bem, aquela pressão maldita da rede social, do frame, por aí vai. Então não se cobre. Respirem, mãe. E se puder, saiam com as amigas, com os amigos. Vão tomar um café, um drink, vão pro samba. Vão, sei lá, pular amarelinha. Vão ser crianças também, porque a gente tem crianças internas e acho que a gente tem que manter isso aceso. E é isso, gente. Psicotapa segue aqui, debatendo os tapas da vida com essas mães maravilhosas. Querem deixar os arrobas? Ou não precisa? Pode ser. Pode deixar o arroba? Quer deixar o arroba, Liane? Não. Então tá bom. Quer deixar arroba, Adri? Pode ser, Adriana.Brandini. Se inscreva lá no Insta dessa mulher que, inclusive, ela malha, ela treina, gente, 1 hora por dia pra tirar a pressão da maternidade, tá tudo certo. E a gente se vê logo mais com vários temas. Já falei que elas estão aqui, a Adriana já voltou, ela volta de novo. Eliane, se quiser, a gente volta fogo no parquinho também, porque tem muita coisa legal aí. E vem aí. Se inscreva no canal e até logo. Beijo. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, gente.